Oi, meu nome é Rainara Oi, meu nome é Caio. e é com muito prazer que damos início ao episódio 28 da quinta temporada do Podis Podcast. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar do que achou do nosso projeto. Hoje temos o patrocínio de salgados e churros do nosso xerife Salgados, sempre muito deliciosos. E você que deseja pedir seu salgado ou churros, o número deles vai estar passando aí na sua telinha para você fazer uma ligação, mandar uma mensagem para eles. Ou você pode pedir no app deles, que tem na Google Play, ou você pode pedir em qualquer aplicativo de comida, como o iFood. E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, muito querida por todos os alunos da escola. A nossa professora de português, Valéria Lopes. E, Valéria, por favor, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre você. Eu sou professora Valéria Lopes, a minha formação é letras, né, com habilidades em língua inglesa e nas respectivas literaturas. Também sou pedagoga e tenho algumas especializações na área da educação inclusiva. Eu me formei em 2008. Desde então, estou na sala de aula. Apesar que durante esse período eu passei por várias outras áreas, né? Tanto do comércio, supermercado, fiz cursos também para poder fazer unha. Então, assim, tenho a minha profissão, que é ser professora, mas eu recebo essa profissão como uma missão, né? Então, meu maior prazer é estar à frente de crianças, jovens, adolescentes e poder transmitir um pouquinho do conhecimento. Transmitir um pouquinho do conhecimento entre aspas, né? Porque o conhecimento já está dentro de cada um de vocês. Dentro da sala de aula eu sou somente uma ponte para que vocês possam desenvolver e colocar para fora tudo isso que vocês têm dentro de vocês, que é o conhecimento. E dá para ver que você tem muita paixão, né, por esse trabalho aqui. Você é professora há quanto tempo mesmo? Desde 2008. Então tem um certo tempo. Muito tempo. Estou Vamos começar com você nos contando um pouquinho sobre a sua infância. A minha infância, desde pequena, sempre gostei de ensinar. Sempre fiz crochê, então eu tinha prazer de ensinar as minhas amigas, elas iam em casa brincar. Eu tinha o prazer, queria ensinar elas a fazerem crochê. Quem ainda não era alfabetizado, queria ensinar a alfabetizar. Tentei por várias vezes alfabetizar a minha avó. Só que hoje eu tenho consciência que ela tinha um distúrbio e não conseguia alfabetizar ela. Mas eu tinha um prazer, desde pequena, de ensinar. E não ensinar somente língua portuguesa, matérias afins. Ensinar na totalidade. Ensinar a amarrar um calçado, ensinar a pegar corretamente no garfo. Simplesmente ensinar. Você sempre teve muita paixão, então, só de ficar ensinando dos outros. Foi sempre o que você quis fazer. Sim. Quando eu fui para a faculdade, eu fiz a minha faculdade em Tupã, eu fiquei assim, um pouquinho em dúvida entre letras e psicologia. Por quê? Porque é algo que eu tenho paixão também. Eu gosto de ensinar, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo interior do ser humano. O que se passa dentro dessa cabecinha, né? Então, assim, hoje eu entendo que é importante para a minha profissão, para a minha missão, ter essa paixão por psicologia. Então, assim, eu fiquei meia em dúvida, mas eu acredito, por agregar, né? Então, sempre foi ensinar mesmo. Certo, e pegando essa brecha, você disse que você gostava muito de ensinar sobre a matéria, né? Você disse que para sua avó queria alfabetizar ela. Isso. Você era uma boa na escola quando você era pequena? Sempre. Em todas as matérias? Não. Que nem eu falo, é um assunto polêmico, é o que eu sempre falo para vocês, né? Sempre falo na sala de aula, não tem como você ser 100% em tudo, não tem como, né? O ser humano, cada um tem a sua habilidade, né? E essa precisa ser desenvolvida. Então, a minha habilidade é na área de humanas, em letras, comunicação. Porém, o que eu fazia na sala de aula, na época de estudante? Na época de estudante não, porque eu sou estudante até hoje,
A gente não pode parar de estudar. Mas as outras matérias eu levava ali na média 7, 8, né? Principalmente matemática. A minha dificuldade tremenda era em física. Física sempre foi aquele monstro. Mas eu nunca desisti. Eu sempre era uma matéria que eu me dedicava mais. Então, assim, sempre consegui seguir o ritmo normal, sem desapontar professores e os meus pais. E a mim mesmo. Então, você sempre mantém uma média boa. Sempre. Nunca tirou um vermelho assim, nunca era... Ah, não, já. Seria aqui até insensato, né? Eu tendo ali um posicionamento cristão, da verdade acima de tudo, e dizer que eu nunca tirei nota vermelha. Tirei, inclusive, na faculdade, né? O inglês, né? Eu também tenho muita dificuldade em inglês. Já comentei com vocês, né? Porque, assim, o meu papel na sala de aula é ser bem sincera. Eu não vou responder algo só por responder e por dizer eu sei. Não. Eu procuro sempre trazer a realidade e o que é concreto, né? E o inglês eu sempre tive dificuldade, principalmente na oralidade. Então, já tirei nota vermelha. Como muitos de vocês, mas corri atrás para recuperar e hoje estou à frente, né, de uma sala de aula, porque eu me dediquei. E todos vocês têm aí condições de, mesmo que tenha dificuldade na disciplina, manter aquela média. Gente, aproveitando, o nosso patrocinador chegou. E claro que não podia ser outro, né? Nosso querido Xerife Salgados. Valéria, que é um salgadinho aqui. Depois é muito bom, né? Conheço, é muito bom. Depois eu, com certeza, vou comer. Certo. Você teve algum professor, professora que marcou sua vida escolar? Ah, sim. Inclusive, que me instigou a ser professora. Você olhar aquele professor, né? Você pequena e dizer, eu quero ser que nem essa professora, né? A professora Vera, ela é esposa de um dos nossos médicos e ela sempre me inspirou, professora de língua portuguesa. E sobre sua carreira na educação, o que te levou a virar professora? O que me incentivou, o que despertou esse prazer em ensinar, eu acredito que seja até dentro, eu não estou aqui para falar, impor, né, colocar meu posicionamento religioso, mas é o meio também que eu tenho para servir, entendeu? Então, assim, eu como profissional, eu passei por muitos estados, muitas cidades, que por muito tempo eu me perguntei o porquê. Eu fico um ano e meio numa cidade, meu marido tem que mudar, e aí é uma nova história, uma nova tradição, costumes, porque cada região, cada estado tem ali a sua tradição. E hoje, com 45 anos, eu posso dizer que foi, por isso que eu falo que a minha profissão é uma missão, porque eu precisava estar lá naquele momento, né? Então, e o que me inspira a cada dia é isso. Não é só levar o conceito curricular, mas é levar para a sala de aula o amor pela profissão, o amor pelo próximo, o respeito, saber ouvir, saber falar. Então, assim, estar na área da educação, ser professora não é somente uma profissão, impor conceitos, trazer, levar ao aluno muito mais. E desde sempre você pretendia trabalhar na área da educação? Sim, desde pequena. Aquelas brincadeiras de você ter uma lousinha e você colocar as bonecas para ser os seus alunos, sempre esteve presente na minha infância. Eu fazia muito isso. Não é? Então, assim, e é claro, não é porque você fazia, eu vou ser professora também, mas é algo que aconteceu na infância e aí foi surgindo com outros detalhes, outros acontecimentos, que é o prazer de ensinar, né? E hoje eu estou aqui. E sobre seu primeiro dia de aula, você lembra como foi ele? Aconteceu alguma coisa assim que te marcou? Como
na minha apresentação, no primeiro dia de aula, eu apresentei para os alunos, contei um pouquinho a minha história. E é interessante. Por quê? Porque eu terminei a minha faculdade. Hoje, quando você sai da faculdade, não é garantia de trabalho. E eu sempre falava comigo, Senhor, eu não quero o meu diploma numa gaveta, né? Um termo muito utilizado por acadêmicos. E foi o que aconteceu. E todos os professores sabiam desse meu posicionamento. Então, eu estava numa atribuição em Tupã, e a diretoria de ensino de Tocantins ligou precisando de um professor. E eu fui. E assim, o interessante é que eu fui professora de inglês. Eu fui professora de língua portuguesa também, mas fui professora de inglês, que era aquilo que eu temia. Por quê? Porque, não vou dizer que era a minha dificuldade, que é a língua inglesa. Mas eu fiz o meu trabalho muito bem, né? Eu tinha dificuldade na oralidade, passava isso para os alunos, mas aquilo que eles precisavam para concurso, para tradução, né? A gramática, a tradução de textos, eu conseguia passar com excelência, né? Eu procurava me dedicar. Então, assim, e foi um sonho, foi uma alegria. Como foi entrar pela primeira vez na sala de vocês, né? A sala do 9º ano do Colégio Objetivo. Melhor sala, né? Uma das melhores, eu não posso dizer que é a melhor, mas é onde eu me sinto em casa, me sinto acolhida, onde eu acolho e sou acolhida, onde eu consigo fazer o meu trabalho com excelência, porque eu consigo ouvir e consigo me fazer ser ouvida. Então, assim, é muito importante. Então, como eu falei para vocês, esse é o primeiro colégio em Rancharia que eu leciono. Então, olha, para vocês verem, me formei em 2008, sou filha de Rancharia, e somente agora, em 2025, Você conseguiu dar aula aqui, né? eu estou lecionando em Rancharia. E eu nunca vou me esquecer. A minha primeira aula, a minha primeira turminha foi o 9º ano, onde ali eu fui abençoada. E sou muito grata pela vida de cada um de vocês. E ao longo da sua carreira, você enfrentou muitos desafios? Ah, muitos, né? Como todo ser humano, né? Muitos desafios. Por isso que eu passei por várias áreas, né? Fui para o comércio, fui no supermercado, no qual eu tenho paixão também em atender em caixa de supermercado. Eu gosto de atender ali o idoso, de estar conversando. Então, assim, foram desafios que eu abracei e eu recebi como bênção, aguardando o momento certo. Estudando, me especializando. E você pode falar um deles pra gente? No mesmo tempo que eu me sentia à vontade de ir para outra área, por exemplo, trabalhar no supermercado, trabalhar numa loja, trabalhei em lojas de ouro, também sou apaixonada por ouro, vinha aquele sentimento, a minha verdadeira paixão. Vocês podem não acreditar, mas assim, fechava os olhos, eu via os olhos dos alunos assim para mim, sabe? Os olhinhos acreditando, ouvindo eu explicar o conteúdo. Então, assim, era algo que me machucava. E quando eu estava fora do mercado de trabalho, eu me sentia muito depressiva, né? Então, assim, eu passei por uma depressão muito forte e foi difícil. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura evangélica, eu sei do poder, né, da fé, eu sei da minha capacidade, mas mesmo assim eu me encontrei em depressão. Então, assim, foi um momento muito difícil, né? E chegou o momento certo de receber aí a bênção, a vitória, e ser muito grata por isso. Então, assim, passei sim por vários desafios. E todos nós temos que estar preparados para isso, né? E teve algum momento na sua carreira, assim, que foi um momento crítico que você pensou em desistir? Jamais. Não teve nenhum momento? Não. Eu tive momentos na minha vida que eu passei assim, recentemente por depressão. Mas isso lá no início, eu passei por momentos que eu já estava 4 anos no colégio e eu estava muito adoentada. Só que eu não poderia ficar de atestado na minha casa. Por quê? Porque o meu remédio, a minha alegria era estar trabalhando. Teve situações que eu levei a minha mãe para a sala de aula. A minha mãe me acompanhou na sala de aula e eu continuei trabalhando. Porque é o que me alimenta.
é estar na frente dos meus É a sua paixão. alunos. É minha paixão. E se você não fosse professora, qual seria a sua segunda opção? Eu nem penso nisso, mas assim, uma área que eu gosto é a psicologia, né? Então, de uma certa forma, está trabalhando com a psicologia, com o ser humano. E para quem quer ser professor de qualquer matéria, mas especificamente da sua, você tem algum conselho para dar para as pessoas? Olha, hoje, não falo hoje, lá em 2005, 2004, quando eu iniciei a minha faculdade, já percebia-se a dificuldade de encontrar profissionais na área. A minha sala, por exemplo, iniciou com 70 alunos, né? E ela terminou lá, foram formandos lá 20 alunos. Então, assim, é difícil hoje o ser humano. Por quê? Porque você ensinar, você lidar com adolescentes, crianças, tem muitos desafios. Então, você não pode escolher somente a profissão, né? E o que acontece? Devido ao mercado, devido à situação econômica, né? Muitos acabam ali escolhendo a profissão, mas não acabam desenvolvendo pelas dificuldades que enfrentam. Porque quando a gente fala saúde, educação e segurança, são pontos bem polêmicos dentro do nosso país, né? Então, mas assim, por mim, faça se você tem amor, né? Porque se for só por profissão, salário, recompensa, não. O professor, muitas vezes, ele paga para trabalhar. Por quê? Porque é uma dedicação, tá? É uma dedicação. E muitos não têm retorno, né? Ou o retorno é muito árduo. A gente precisa batalhar muito para poder conseguir desenvolver no adolescente aquele amor, aquela responsabilidade, né? Então acaba sendo um trabalho árduo. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas e o que vier na sua cabeça primeiro você responde. Ai, o perigo. Valéria, o que você não suporta? Não gosto que grita comigo, principalmente se for superior. Você adora? Ai, eu adoro um chameguinho. Adoro um chameguinho. Quem não gosta? Um sonho seu? O meu sonho. Olha, um deles realizou no primeiro dia que eu entrei na sala de vocês. Porque foi dar aula em rancharia, né? E aí os meus sonhos eu tenho com o meu esposo, né? Ele é motorista, então assim, a gente acaba sonhando juntos, né? Eu tenho um projeto de vida no meu matrimônio e o nosso sonho mesmo é estar perto um do outro. Então é um sonho que a gente batalha junto. Um medo. Não cumprir aquilo que eu preciso. Por exemplo, muitas vezes eu realizo meu trabalho e eu vejo que o objetivo não foi alcançado ali. E muitas vezes eu me culpo e procuro retomar, procuro virar o jogo, né? Então, talvez pode ser um anseio. Certo, uma pessoa que você admira agora. Uma pessoa que eu admiro agora, a minha mãe. A minha mãe, eu admiro a minha mãe. Um lugar. Qualquer lugar que eu esteja com meu esposo. Uma cor? Todas. Uma viagem. Tenho vontade de conhecer o Brasil, cada lugarzinho. Certo, agora uma música. Uma música acalma meu coração. É algo que fica assim, quando você está assim aflito, aí vem. Acalma o meu coração. Um filme. O filme. Eu não sou muito de assistir filme, televisão, mas assim, o que me marcou bastante foi que trouxe um crescimento para minha vida foi Quarto de Guerra.
trouxe um crescimento muito grande. É um filme evangélico. E uma comida? Assim, eu gosto de comer tudo, né? Dá pra ver pelo porte físico. Mas, assim, amo também coisas naturais. Doce, eu faço muito doce, diet. Ai, sou apaixonada por comer. Então, assim, eu procuro comer coisas saudáveis pra ver se eu... Um pouquinho. Um livro. Um livro... Olha, assim, professora, mas li, mas assim, o que eu tenho uma paixão que ficou marcado, vocês vão até achar engraçado, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo Pequeno Príncipe. Inclusive, tenho uma tatuagem, né? Porque representa, né? Eu falo, representa os meus pequenos, né? E por muitos anos trabalhei ele em sala de aula. Eu tenho paixão muito grande pelo contexto do Pequeno Príncipe. Legal. Gostaríamos que você deixasse algum recado para os jovens, para os alunos aqui do colégio. Então, o que eu posso dizer para os meus amados? Porque não só eu, mas todos que estão aqui no colégio, os pais, estão para eles e por eles, né? Batalham, desejam o melhor. E só que isso depende muito de cada um de vocês, tá? Eu penso, eu quero, eu sonho em elevar o conhecimento, a capacidade, desenvolver as habilidades dos meus alunos, para que eles possam voar. Mas, infelizmente, não depende só de mim, não depende só da escola, depende de cada um, tá? Eu sei que quando se entra na adolescente tem muitos conflitos, mas é algo que precisa ser analisado, né? Então, e eu entendo que são muitas informações na cabecinha de vocês. E às vezes acabam ficando confusos. Mas precisa ter aquele momento de parar e analisar. Por quê? Porque a gente está vendo aí a situação do nosso país, né? Então a gente precisa imaginar aonde eu vou estar daqui a 10 anos. Eu preciso, na minha vida, sendo criança, adolescente, jovens, independente, eu preciso fazer um projeto de vida. Eu preciso. E passar pelo processo, que não é fácil. Então, qual é o papel da escola, o papel dos pais? É ajudar, é segurar na mão de vocês, é fortalecer. Mas quem tem que buscar, quem tem que sonhar e correr atrás são vocês, né? Então, esse recado que eu quero deixar, um pouco de reflexão, o que eu quero para minha vida. Porque hoje tem os pais, né? Tem lá a casinha de vocês confortável, mas precisa ter essa preocupação, tá? E aí as minhas condições acadêmicas? Eu estou preparado para enfrentar o mundo lá fora? Para ser o primeiro? Né? Então é isso que eu deixo, conscientização, reflexão. Eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a professora Valéria, né, por aceitar nosso convite para o nosso podcast, apoiar esse projeto, e agradecer a audiência também, que assistiu até o final. Muito obrigado. E o nosso querido patrocinador, que não pode faltar, né, o Xerife Salgados, pelos deliciosos salgados. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e um comentário do que achou do nosso episódio. Até o próximo. Tchau! Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.